Olá, seja bem-vindo a mais um programa da IBC TV, essa parceria da Igreja Batista do Cambuí com o Instituto Alvo. Nós agradecemos e apreciamos muito a sua participação, os seus comentários e o fato de você estar aqui e inscrito no canal, tanto do Instituto Alvo quanto da Igreja Batista do Cambuí. Continue fazendo isso. Se você já fez isso, passe para mais alguém, chame mais gente para se beneficiar desse conteúdo que está sendo produzido para abençoar a sua vida. Nós estamos aqui hoje para mais uma conversa e hoje temos a presença do pastor Ricardo Sturz, a quem recebo aqui com muita alegria. Já estivemos juntos em um programa anterior, aliás, na verdade, no programa de abertura da IBC TV, mas temos aqui o privilégio de recebê-lo mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Marcos, muito obrigado por me receber também. É uma alegria estar aqui e quero também saudar a todos que nos assistem e dizer da minha alegria de poder participar desse momento. Muito bom. Nossa conversa de hoje vai ser sobre um assunto que eu sei que pulsa nas suas veias aí, assim como também na minha. É uma das coisas que eu tenho dedicado tempo a fazer, que é discipulado. O conceito de discipulado e a prática é um dos maiores desafios, talvez, da igreja, porque foi uma das coisas que Jesus mandou a gente fazer, né? Ir e fazer discípulos. Então eu queria conversar um pouco aqui sobre esse assunto, trocar as suas impressões e também saber o seu conceito sobre esse assunto. Talvez existam aí diferenças de nomenclaturas quando a gente fala nesse assunto e tal, mas é sempre importante ouvir alguém que entende disso e que trabalha com isso, essa é a sua área de atuação. Não sei se você definiria como a principal área de atuação, mas pelo menos é uma das coisas mais fortes que todo mundo que te conhece sabe que é o seu trabalho. É isso mesmo? O discipulado é uma marca do seu ministério? Não, com certeza. Na verdade, veio a se tornar provavelmente a área principal da minha atuação nesses últimos 5, 6 anos. Bom, vamos começar fazendo o conceito. Eu gosto sempre de definir o que a gente está falando, até para o pessoal que está assistindo também entender. A gente está falando de discipulado, alguém pode pensar, bom, nós estamos falando sobre um programa, ou sobre uma revista, ou sobre o quê? Do que você está... a que você se refere quando você fala em discipulado? Então, qual é o seu conceito de discipulado? Quando você vai definir discipulado, como é que você poderia definir isso para a gente? Ótimo. Marcos, eu também gosto de trabalhar com definições, né, como ponto de partida. Isso nos ajuda a estabelecer ali, né, o conceito, os parâmetros e como que nós vamos trabalhando com essa palavra discipulado. Existem muitas definições, né, algumas excelentes, né, e eu não descarto-as, mas eu tenho, né, na minha concepção que o discipulado, na verdade, visa ou vai trabalhando como uma espécie de acompanhamento espiritual que visa o crescimento rumo à maturidade cristã. Então a gente pode, né, talvez falar um pouco sobre cada uma dessas áreas dessa definição, né? Um acompanhamento espiritual. O discipulado tem como seu foco andar junto com uma outra pessoa. Pode fazer isso um a um, individualmente, pode fazer isso em grupos. Quanto maior o grupo, na minha experiência, mais difícil se torna atingir certos alvos e objetivos, mas para outras instâncias até pode ser, se for a mera transmissão de informações, mas para trabalhar mesmo assuntos na vida, no coração, que tangem realmente aquelas partes mais íntimas da pessoa, o um a um acaba sendo mais interessante. Então esse é acompanhamento espiritual, né, um a um, em grupo, né, de acordo com as necessidades, que visa o crescimento. Então nós queremos trabalhar junto com outra pessoa, andar junto com ela para que ela cresça na sua fé, cresça na sua vida com Deus, não apenas no seu entendimento, mas também na aplicação. Isso tem muitas dimensões que aos poucos a gente vai conversando aqui, rumo à última parte, à maturidade cristã. Então, é o crescimento, mas o crescimento também tem um alvo, né? Claro que nós entendemos que nós nunca paramos de crescer ou nunca devemos parar de crescer na nossa vida cristã. Não existe aquele patamar onde qualquer um possa dizer eu cheguei ao estado da perfeição. Isso não faz parte do nosso entendimento de quem nós somos criaturas caídas,
passíveis ao pecado, à falha, ao erro, mas nós também entendemos que é possível nós crescermos e chegarmos num patamar de maturidade, mesmo que ainda imperfeitos. Então, o discipulado visa tudo isso, Marcos. Então, são 3 aspectos bem interessantes. Acompanhamento espiritual, visando o crescimento até que se chegue à maturidade. Agora, curiosamente, na sua definição, não apareceu aí a palavra ensino. E a maioria das pessoas, quando pensa em discipulado, já pensa logo numa classe de passar conteúdo, de estudar a palavra de Deus. O que, obviamente, assim como eu, também creio que o pastor Ricardo valoriza o ensino bíblico. Eu já ouvi ministrando e sei do seu apreço pelo ensino da palavra. Mas, curiosamente, no seu conceito de discipulado, talvez esteja embutido ali, mas não está explícito. E isso pode chamar atenção. Você falou em acompanhamento, mais do que em transmissão de conteúdo. É essa a ideia que está por trás de acompanhamento? Olha, o ensino faz parte, mas não define na sua totalidade o que é o discipulado. Então, por isso que eu não coloquei ali na definição, mas não que não faça parte, não que é algo que não deva estar presente, mas ele não define, ele não consegue encapsular todos os aspectos do discipulado. Por exemplo, você falou esse negócio de ensino, de classe, né? É muito comum dentro de muitas igrejas que eu conheço, né? Igrejas boas, né? De gente séria, gente, né, comprometida com o Evangelho, com Cristo, então nenhuma crítica, né? Mas é muito comum se trabalhar aquele conceito de discipulado como sendo os primeiros passos dentro da vida cristã, né? Então, há ali aquela ideia de que nós temos uma classe para os novos convertidos, pode ser classe de batismo, geralmente mas pode ser uma outra classe, né, que anda em conjunto com, de alguma forma. Cada igreja tem isso definido um pouco diferente, mas o que é incomum é que muitos trabalham com esse conceito de vamos passar o beabá da vida cristã para quem é novo na fé. E isso não há nada de errado com isso. Isso faz parte daquilo que é chamado de discipulado. A dificuldade é quando se termina a classe, acha que então já se fez tudo o que há de fazer dentro desse assunto de discipulado. Eu gosto de usar uma analogia que fala sobre uma criança que toma uma mamadeira, né? Está ali a criança, né, um bebê pequenininho, tomando uma mamadeira, ela vai tomar a criança de acordo com o desenvolvimento dela, 1, 2, 3 anos, cada criança é diferente, mas chega um momento onde ela acaba com a mamadeira, ela já vai partir para uma comida mais sólida, ela vai ter ali uma outra experiência. E nenhum pai, nenhuma mãe que atravessa com o filho essa fase da mamadeira, quando termina essa fase, vai dizer que o seu filho é um homem, uma mulher maduro, né? Entende-se que ainda há muito a se aprender, a se conquistar na vida, até se tornar um adulto maduro, capaz não apenas de enfrentar a vida em todas as suas facetas seculares, mas no seu desenvolvimento também emocional, espiritual, né? Nenhum pai vai dizer que o filho que acabou de desmamar é uma pessoa madura. E dentro da igreja é a mesma coisa. Nós temos que lembrar que, embora existe ali um momento adequado, perfeito, saudável até, debaixo de a rúbrica de um ensino mais formalizado, nos os primeiros passos da fé cristã, isso não define a totalidade do discipulado. É muito interessante isso, quer dizer, na verdade, onde a gente diz que terminamos, talvez seria só o começo, porque são os primeiros passos, né? Mas parece que a gente, eu digo a gente, as igrejas em geral, como o pastor já citou aí, não é criticando alguém especificamente, mas parece que em geral, nossa preocupação é a pessoa se converteu, ela foi batizada e aí terminou o nosso trabalho com eles, né? Por essa explicação e por esse conceito, eu percebo que nós estamos só começando, são os primeiros passos, temos que continuar. Exatamente. Olha, Marcos, é claro, né? Existe ali todo um programa, um projeto da Escola Bíblica Dominical que pode dar certa sequência,
né? E existe talvez outros, tem igrejas que trabalham muito com pequenos grupos, grupos de estudo, grupos de reflexão. Cada igreja tem ali as suas estratégias e são variadas e são boas, né? Então não é uma crítica, como você bem disse, mas é uma observação que um discipulado intencional, a gente volta a falar sobre essa palavra, mas um discipulado intencional não pode depender apenas desses momentos onde há um ensino mais formalizado, apenas. Tudo isso é bom, mas existe um aspecto que vai além de. Esse acompanhamento é um acompanhamento que é mais pessoal, tá? É um acompanhamento que está tratando a pessoa como um indivíduo e se preocupando em descobrir quais são as maneiras e os meios de tratar com ela, que talvez são um pouco diferentes do que o manuseio, o trato de uma outra pessoa. Tem muita coisa que é igual, mas tem alguns pormenores que são diferentes. Então, essa ideia desse acompanhamento visa tudo isso que vai muito além do que a mera transmissão de informações, que é necessário, mas como você disse, é ponto de partida. Tá? É ponto de partida. É interessante, aí a gente já começa a falar um pouquinho sobre o modus operandi do discipulado, que vai ser o assunto do próximo bloco, mas eu não tenho como deixar de enfatizar um aspecto já citado pelo pastor Ricardo, que é o discipulado individual, nesse aspecto, acaba sendo mais eficiente do que se for um grupo, porque se tem necessidades individuais, tratando individualmente, a tendência é que haja um resultado melhor do que se for tratado ao mesmo tempo com 8, 10 pessoas. Não é? Sem dúvida, né? Nós podemos entrar um pouco mais a fundo, né, na questão daqui a pouco, mas o fato é que quando uma pessoa ela é tratada individualmente, existe ali uma dinâmica que favorece, então, uma abertura por parte dela para poder ser tratada e a pessoa que está acompanhando, dela mesma poder identificar alguns aspectos da trajetória da vida da pessoa que precisam ser trabalhados, né? E já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Sim. Agora, já nessa última intervenção sua, a pessoa precisa querer, então. O discipulado, a pessoa não basta ter um discipulador disposto a acompanhar. A pessoa precisa querer se expor a esse acompanhamento. Com toda certeza. Às vezes a pessoa busca e quer, e isso é muito prazeroso, porque ali você vê ali que a pessoa ela está entendendo que ela precisa crescer. Mas muita gente, Marcos, embora possa querer, ela não sabe que ela quer. Uhum. Você está entendendo? Sim. Ela tem a percepção de que precisa de alguma coisa, não sabe exatamente o que é. Isso, muitas vezes é isso. E também, novamente, não é culpando a pessoa ou querendo de alguma forma desmerecê-la, porque muitas vezes nós precisamos de coisas que, se nós não temos uma certa visão, uma certa ótica, uma certa percepção, nem sabemos que precisamos, né? Então a gente vai atravessando dessa forma. Por isso que é importante que haja uma intencionalidade de quem quer discipular, de se fazer conhecer, não apenas a oportunidade, mas de demonstrar para as pessoas como que isso pode ser relevante à sua vida, como que isso pode realmente somar para o crescimento dela. Por que que o crescimento é favorável ou preferível do que apenas eu agora me converti, eu agora tomei uma decisão ao lado de Cristo, agora eu continuo vivendo minha vida praticamente do mesmo jeito que antes, só que agora eu tenho o famoso seguro contra incêndio, né? Que né? Não vou mais para o inferno. Isso, e tá tudo resolvido. Então eu tô já precavido, na eternidade eu vou estar com Deus, não vou estar ali no Lago de Fogo, por exemplo, e tem muita gente que pensa assim, mas pensa assim por conta que nunca foi estimulado e nunca foi desafiado a entender que o crescimento faz parte de uma vida com Cristo, uma vida sadia e normal. Perfeito. Essa colocação, então, gostaria de lhe perguntar um pouquinho mais sobre isso. Nós falamos aqui então de intencionalidade.
aquele que é maduro, ou de quem que tem que partir isso? É da igreja ou daqueles que são maduros? Mas tem que partir de alguém mostrar para o outro que está chegando, ou que ainda, às vezes nem está chegando, mas não cresceu ainda, né? Às vezes a pessoa pode estar lá na igreja há bastante tempo, e não foi acompanhado para desenvolver-se, né? A gente tem a tendência de pensar em discipulado do novo convertido, que é o processo normal, mas às vezes a pessoa está lá há bastante tempo e não foi acompanhada. Então, quem é que tem que partir, ou de quem é que tem que partir essa proposta, digamos assim? Olha, você tem algo mais do que simplesmente vir aqui, assistir aos cultos e tal. Tem algo mais que Deus quer fazer na sua vida, né? Vamos entrar nesse processo de discipulado. De quem é que tem que partir isso? Olha, Marcos, na verdade não é uma questão de quem deve partir. Ele pode partir tanto de um lado quanto do outro. Então, quem busca um discipulado ou quem busca discipular, né? Então, ele pode partir tanto de um lado quanto do outro. Não existe uma regra dizendo que só pode ser de um jeito ou de outro. Agora, a minha experiência, né, cada um tem a sua experiência, a minha experiência tem sido que eu tenho tido a iniciativa como discipulador de convidar outras pessoas a entrarem num relacionamento de discipulado comigo, que não é algo que é natural dentro do nosso contexto. As pessoas, elas não têm isso como uma experiência que elas têm visto tanto na sua própria vida como na vida de outras pessoas. Não é uma coisa que é ensinada no decorrer da vida, no dia a dia normal, né? Então, por isso que muitas vezes as pessoas elas não pensam, puxa, eu preciso ser discipulado, eu estou buscando isso, então eu vou conversar com alguém, eu, outra pessoa. Mas em inúmeras conversas que eu tenho tido com várias pessoas, né, eu tenho percebido como que um acompanhamento mais de perto, né, o discipulado que nós estamos falando, poderia ajudar aquela pessoa numa questão que surgiu na conversa ou algo que eu percebo que não foi dito expressamente, mas a gente vai pegando, né, as coisas, a gente que tem um pouco de experiência na vida cristã, a gente vai fazendo uma certa leitura, né? E isso tudo também, Marcos, junto com o Espírito Santo, que fala muito alto, né? Então, a gente vai falando um pouco sobre a percepção do discipulador, mas isso, na verdade, é norteado pelo Espírito Santo. Então, na minha experiência, tem acontecido assim. Muitas vezes, após uma conversa com alguém, eu tenho terminado a conversa convidando a pessoa a fazer um discipulado comigo. A gente vai falando um pouco e, invariavelmente, quase que todos aceitaram. Um ou outro não, e isso tem a sua razão de ser, mas muitos aceitaram e foi muito proveitoso. Bom, nós vamos encerrar esse bloco agora, mas eu quero deixar uma pergunta para o pastor Ricardo responder na volta, depois do break. Uma pessoa que está nos assistindo e que tem essa percepção de que está faltando algo, que alguma coisa a mais ele poderia desenvolver na sua vida cristã. Qual seria a sua sugestão para essa pessoa? Eu preciso ser discipulado. O que é que eu faço? Mas isso ele vai responder depois do nosso intervalo. O Instituto Alvo é um ministério interdenominacional, com foco na formação ministerial e pessoal. Nós auxiliamos pessoas e igrejas a identificarem seus dons e talentos e a aprenderem a usá-los de forma eficiente para o seu crescimento. Nossa visão é desenvolver pessoas integralmente, porque a gente acredita que a vida é uma só, ela tem uma integralidade. No Alvo, a gente não divide a vida em material e espiritual, porque para um cristão é tudo uma coisa só. Por isso desenvolvemos um currículo variado e prático para ajudar você a encontrar seu lugar no corpo de Cristo, como também na vida profissional e na sociedade. Nosso portfólio compreende 6 módulos com opção de cursos presenciais e online. Temos também uma linha completa de material para evangelismo, discipulado e estudo bíblico. São soluções completas para um desenvolvimento bíblico e saudável de sua igreja em todos os aspectos. Saiba mais acessando nosso site institutoalvo.com.br. Siga também as nossas mídias sociais: YouTube, Instituto Alvo, Facebook, Alvo Equipando e no Instagram, @instituto_alvo. Instituto Alvo, equipando para a vida e ministério.
Estamos de volta para mais um bloco do IBC TV, hoje falando sobre discipulado com o pastor Ricardo Sturz. Eu deixei uma pergunta no ar no final do primeiro bloco. Se uma pessoa que está nos assistindo, ela tem essa percepção, olha, eu acho que a minha vida cristã podia ser mais do que é. Eu nem sabia que esse negócio chamava discipulado, mas eu estou entendendo que o que vocês estão falando aí é o que eu preciso. Qual seria a sua sugestão? O que ela faz? A quem ela procura? Como ela pode fazer alguma coisa para poder ter esse acompanhamento de que a gente está falando? Marcos, a primeira coisa que a pessoa deve fazer é colocar o joelho no chão e orar. A oração é fundamental. Por quê? Porque na oração nós vamos colocar isso perante Deus, o nosso desejo de crescer. E é isso que Deus quer para nós. Então, quando nós oramos em conformidade com a vontade de Deus, Deus responde com um sim retumbante. Não somente um sim, mas aí então ele vai direcionar a pessoa para a pessoa certa. Aliás, isso é um dos motivos de oração que a gente inclui nesse momento. Senhor, me mostra a pessoa certa que eu devo buscar, ou coloca a pessoa no meu caminho, ou de alguma forma faça acontecer que eu tenha ali, né, talvez paz no coração em conversar com alguém e tal. E a pessoa mais natural nesse processo, muitas vezes acaba sendo o pastor daquela pessoa que deseja o discipulado, se é que ela já faz parte de uma igreja, tá? Mas nem sempre é o pastor, não por defeito o pastor, mas de repente tem ali na igreja outra pessoa. O Espírito Santo de Deus vai mostrando e vai revelando. Então, isso faz parte de todo um exercício. Às vezes a pessoa ela não tem uma boa percepção, ela ainda não consegue discernir aquilo que Deus vai falando como resposta à sua oração. Então ela pode começar com o pastor, né? Então, oração, procurar a pessoa que Deus mostra, e se não há um direcionamento muito claro, então começa com o seu pastor. Pastor, eu tenho esse desejo, eu gostaria de um acompanhamento, e ali então, dali para frente, vai variar muito de acordo com o pastor, a sua resposta, a maneira que ele vai estar ali trabalhando junto com a pessoa, se é ele mesmo, se é uma equipe que ele já tem montada. Cada igreja, como eu disse, já é diferente, mas esse é o caminho inicial. Existem igrejas que têm uma estrutura mais desenvolvida, digamos assim, para discipulado, né? Outras é uma coisa mais informal, né? Com toda certeza, existem igrejas que já têm todo um departamento de discipulado já muito bem estruturado, eles usam, às vezes, até currículos que eles mesmos desenvolveram, ou talvez até trouxeram de fora para dentro, né? Uma mescla, muitas vezes acaba sendo isto. Outras igrejas que não tem nada disso, né? Que por vários motivos não se criou, são igrejas menores, muitas vezes, que não tem todo, né, não só os recursos, mas ali existe limitação em termos daquilo que as pessoas que estão envolvidas ali podem fazer, alcança até um certo ponto, mas depois é impossível, né, atender tudo e a todos. Então nós temos essas várias dinâmicas. Então a gente poderia dizer que não existe um modelo só de discipulado, não existe um modelo único. Olha, se isso aqui não for feito desse jeito, não é discipulado. Não é bem assim que funciona então, né? Com toda certeza, Marcos. Não existe, no meu entender, uma maneira certa apenas de fazer o discipulado. Existem muitas maneiras diferentes. Como eu disse, já tem, existe no mercado nosso vários currículos voltados para o discipulado. São material não só farto, mas alguns desses são muito bem elaborados, atende em grande parte muitas das necessidades. Esse é um caminho. Existem outros caminhos onde são feitos mais a partir de cada pessoa, como eu estava falando, né? Uma maneira mais pessoal da pessoa desenvolver esse trabalho. Vai depender muito das personalidades envolvidas, da facilidade de cada um e daquilo que a igreja também entende como sendo qual é o alvo específico que ela quer atingir. No seu caso específico, pastor Ricardo, só para ficar um exemplo concreto desse conceito que a gente está falando, né? Como é que é a sua prática? O pessoal chama de modus operandi, né? Qual é o seu modus operandi aí? É mais customizado? Segue um programa? Como é que é o seu trabalho nessa área de discipulado? Eu não sigo nenhum programa já pré-elaborado, pré-estabelecido.
Não por achar que eu tenho uma proposta superior, não é nada disso, é que não se encaixa muitas vezes. Muitas vezes o que eu tenho percebido é que programas e projetos de discipulado, eles vão seguir um certo norte, um certo caminho, atingindo certos propósitos que não são ruins, são bons, mas que não atende especificamente aquilo que eu percebo como sendo as questões centrais da pessoa que eu estou a discipular. Então, por conta disso, por entender que raramente algo que foi pré-elaborado dentro de um ambiente fora daquele que eu estou, raramente aquela proposta vai atender perfeitamente. Há a possibilidade de fazer adequações, mas eu tenho preferido usar um método que é meu, que não é nem método, na verdade vai envolver várias coisas. A primeira coisa que é muito importante ao estabelecer ali um discipulado é estabelecer um relacionamento de confiança. Tá? Isso é uma palavra muito profunda, né, que nós podemos até trabalhar no próximo bloco, mas a confiança é fundamental para poder desenvolver um bom discipulado. Confiança entre o discipulador e aquele que é o discipulado, né? Agora vamos falar de um a um, que é mais o meu modus operandi. Eu dou muita preferência para discipulado um a um. Eu tenho feito discipulado em pequenos grupos, né? No máximo 10 pessoas. Ele funciona, mas ele flui diferente. Tá? Ali usa-se alguns outros métodos e algumas outras aparatos para poder atingir ali o propósito desse crescimento espiritual. Mas ele é diferente. O um a um é onde eu percebo onde há maior eficácia. Porque ali, então, é possível, ao ouvir a pessoa, ao construir esse relacionamento de confiança e tratando e trabalhando questões à luz da Bíblia sempre, porque esse é o propósito, o crescimento espiritual, tá? Então nós vamos sempre tratar à luz da Bíblia questões que precisam ser trabalhadas na vida da pessoa, por conta de que ela ainda não parou para ou entender aquilo que a Bíblia diz, ou ela entendeu, mas não aplica, né? Então existem essas lacunas. Então, nesse processo, que confiança não se vende, né? Seria bom, né? Se pudesse comprar lá 50 miligramas de confiança, então, ficava mais fácil o discipulado, né? Mas isso vai se desenvolvendo, né? A ponto de que, deve ser sua experiência também, eu trabalho com discipulado também, eu prefiro esse sistema um a um. Às vezes, em 2 ou 3, ou às vezes 4 encontros, você vai ouvir coisas que a pessoa diz assim, olha, eu nunca falei isso para ninguém. A gente até assusta, né? Eu estou sendo aqui, eu estou pisando numa terra sagrada aqui, alguma coisa que é muito pessoal e tudo. A pessoa só vai falar isso se tiver confiança. Num grupo de 5, 6, ou até 4 pessoas que seja, é muito mais difícil que as pessoas tenham essa capacidade de se abrir e expor aquilo que estão sentindo, ou pensam, ou trazem, né? Essa tem sido sua experiência também nesse aspecto? Com certeza, é muito verdade isso, né? Esse negócio de confiança, né? Como você diz, não se compra, não se vende. É muito mais fácil uma pessoa abrir o coração para uma outra pessoa do que dentro de um grupo, né? Agora, uma das coisas que eu tenho usado, eu faço isso com prazer, não é só uma técnica, na verdade é algo que faz parte da minha pessoa, da minha personalidade. Eu uso muito da transparência. Tá? E essa palavra é uma palavra que também bate de frente muitas vezes com o nosso próprio jeito de ser dentro da nossa cultura, porque ser transparente traz consigo muita ameaça, né? Mas esse negócio de ser transparente, onde eu dou o primeiro passo frequentemente. Tá? Então eu estou começando a fazer um discipulado com alguém e eu procuro contar um pequeno aspecto da minha própria história. Quando eu falo história, eu estou me referindo à minha história de vida que inclui a Cristo e alguma experiência que eu vivi, alguma lição que Deus me ensinou, algo que eu experimentei, né? E que pode incluir, e muitas vezes inclui, uma falha minha. E isso não é uma coisa que a gente sai contando, né, para todo mundo.
Mas é isso que eu me refiro quando eu falo e eu uso a palavra transparência. Que eu vou ser transparente para outra pessoa, eu dou o primeiro passo. Olha, né? Isso aconteceu. E é claro, isso não é feito dentro de um vácuo ou de repente, é no fluxo de uma conversa, né? Então a gente vai conversando, a gente vai... Não tem nenhum assunto pré-estabelecido, a gente vai trocando ideias. Às vezes eu quero ouvir a primeira pessoa e ela vai falar alguma coisa e eu pego o fio da meada e a gente vai embora. Mas em algum momento eu vou abrir o meu coração, eu vou abrir a minha experiência, eu vou contar parte da minha história e eu vou, assim, modelar para a pessoa o que é ser transparente usando da confiança, porque eu tenho que confiar nela. Tá? E a partir disto, então, é muito mais fácil, porque duas coisas acontecem. Primeiro, isso ajuda a estabelecer um relacionamento de confiança, porque eu tomei o primeiro passo, mas eu usei a palavra, isso modela. Marcos, é impressionante como nós temos visto tanta gente carente de modelos de vida. Como é que eu faço isso? Porque nunca viu alguém ser vulnerável ao ponto de confiar, ser transparente dessa maneira. Por isso que ela também tem dificuldade, porque ela não sabe fazer. Nunca viu alguém fazer, também não sabe fazer. Mas quando vê, é assim? É simples assim? Eu posso confiar porque outra pessoa confiou em mim e isso estabelece algo muito precioso. E Deus usa tudo isso. Então isso faz parte do meu modus operandi. É interessante, isso remete diretamente àquele conceito que você nos trouxe no primeiro bloco de uma caminhada, né? De andar com a pessoa, porque isso não vai acontecer, bom, eu não sei se não vai acontecer, mas é mais difícil acontecer numa sala de aula, onde o professor está ali a passar conteúdo. Essa relação de confiança, de proximidade, não é nem o propósito daquele momento, né? Um professor está lá dando aula, ele não está querendo acompanhar a vida da pessoa. Então, acho que isso remete bastante àquela questão conceitual, né? Não, mas exatamente. Olha, a transmissão de conteúdo faz parte, sim, mas não atinge isso. Exatamente. Você já disse, eu não preciso ficar repetindo, né? Mas dentro de uma sala de aula onde o propósito é transmissão de conhecimento, de conteúdo, há, claro, estilos de aula e de ensino, técnicas didáticas onde você tem o diálogo e tal, troca de ideias e tal, e tudo isso é muito bom, né? Mas geralmente é em torno de ajudar o aluno ou as pessoas ali a aprenderem ali alguma coisa, um conteúdo, conceitos, assimilar ideias e tal, tudo isso é importante e faz parte. E faz parte até na nossa caminhada com Deus. Nós temos que ter um conteúdo, né? A partir da palavra de Deus, outros escritores, né? Que são comentaristas e outros que escrevem uma multidão de livros e tal sobre vários assuntos. É sempre importante nós entendermos e compreendermos essas coisas. Então, conteúdo faz parte. Mas não atinge muitas vezes as questões da alma que envolve, está aqui a palavra que ninguém gosta, que envolve os nossos erros, pecados, falhas, né? Aquelas coisas que nós gostamos de encobrir, né? E o discipulado que visa o crescimento, precisa chegar lá, né? Mais cedo ou mais tarde. Tem que tanger essas coisas, né? E aí vai ter uma questão de uma capa cultural que a gente botou, que a gente quer falar um pouquinho mais lá na frente, que é uma ferramenta importante, né? Usar essa questão de analisar a cultura e analisar a cultura em que a pessoa está inserida para ver como é que a gente consegue, de alguma forma, fazer o bypass aí para poder alcançar o coração da pessoa, né? Na verdade, seremos instrumentos, né? Quem vai alcançar o coração da pessoa é o Senhor, né? Mas nós temos que ter uma certa habilidade. Mas uma coisa olha, é difícil falar sobre esse assunto em tão pouco tempo, né? Mas tem um aspecto aí que talvez confunda um pouco as pessoas, a gente estava falando dos conceitos, né? A amizade, uma amizade espiritual até. Eu tenho um amigo cristão com quem eu saio para tomar um café, comer uma pizza. Aliás, a amizade cristã ela sempre engorda, né, pastor? Já percebeu que a amizade cristã sempre traz esses quilinhos a mais aí, né? Mas às vezes a gente tem esse amigo com quem a gente convive e tal. Isso pode ser chamado de discipulado? A amizade e discipulado é a mesma coisa? Não necessariamente, né? A amizade, ela é boa, ela é sadia, ela faz parte da nossa vida, a gente busca isso, a gente precisa disso, né?
Mas o que diferencia a amizade com o discipulado é a palavra intencionalidade. Tá? A amizade, muitas vezes, nós não usamos essa palavra porque seria algo, na verdade, forçado ou artificial, né? E nenhuma amizade se sustenta nisto, né? Mas dentro de um relacionamento de discipulado, há a intencionalidade expressa de caminhar junto para poder efetuar um crescimento ou fornecer ali o ambiente para que cresça, como você bem disse, né? Esse trabalho, esse crescimento, quem dá é o Espírito Santo, né? É o próprio Deus que vai efetuar isso, mas nós temos a nossa participação nisso. Então, amizade e discipulado vão se distinguir nisso. Agora, não impede de existir uma amizade dentro do relacionamento entre discipulador e discipulado, né? Em geral, isso acaba até acontecendo, né, pastor? Isso deve acontecer, né? Eu imagino. Agora, nem sempre, né? Deve no sentido de que é uma coisa boa, sim, né? Mas são muitos não fatores, né? Não é que obrigatoriamente você vai se tornar um grande amigo do seu discipulador, mas isso tende a acontecer, né? Na verdade, não sei se eu posso dizer que tende a acontecer. Qual é a sua opinião? Acho que tende a acontecer ou pode acontecer? É algo que tende a acontecer, porque quando nós estamos dentro de um relacionamento onde um se interessa pelo outro, ali então forma laços afetivos, onde há transparência e construção dessa confiança mútua, se cria ali laços de afeição muito profundos e muito fortes, que nós chamamos de amizade. Então, a tendência é disso acontecer. Agora, eu já tive discipulados onde essa parte ela não desenvolveu. Também por muitos fatores diferentes. Não foi falha minha, nem da outra pessoa. Foi diferenças de personalidade. Muitas vezes o que a pessoa precisava para tomar o próximo passo não envolvia algumas questões mais profundas, ela precisava de uma ajuda mais focada e específica, mas a tendência, né, eu vou dizer na maior parte das vezes, é desenvolver realmente essa parte da amizade, mas não vamos confundir a amizade com discipulado e discipulado intencional. Interessante, quer dizer, quando a gente era criança, a gente fazia isso. As crianças ainda fazem isso, né? No primeiro dia de aula, você quer ser meu amigo? A gente quer ter alguém por ali. Mas isso não acontece quando a gente cresce, né? Ninguém chega para uma pessoa, um adulto chega para outro e quer ser meu amigo. As amizades vão acontecer, mas pela sua resposta no bloco anterior, o discipulado, sim, eu posso perguntar isso. Quer caminhar comigo? Né? Aí é uma coisa intencional mesmo, diferente da amizade que pode acontecer. E também no propósito. Quer dizer, eu não tenho intenção, quando eu tenho um amigo que eu saio para comer pizza, não tenho intenção de levá-lo à maturidade. Eu quero comer pizza com ele porque eu gosto de ficar com ele, né? É verdade. Olha, você tocou num assunto muito interessante, porque quando a gente é criança, brota amigo do chão, né? A gente tem criança à torta direita e tal, né? E à medida que a gente vai crescendo, né, da infância até a adolescência, vai minguando um pouco isso, mas mesmo assim ainda tem um grupo até expressivo. E a gente entra na idade não só de jovem, mas aí na idade de adulto, e de repente a gente percebe que aquela turma de 10, 15, 20, 50, seja lá quanto for, de repente nós contamos nos dedos de uma mão, ainda sobra dedos em termos de amizades e amizades boas, né? E essa é uma realidade na vida de muitos. Eu não vou dizer todos, porque cada um tem, né? Mas muita gente vive essa realidade, e essa realidade ela cria ela gera suas próprias necessidades dentro da vida da pessoa. Então, o discipulado intencional, ela vai tanger a essa necessidade por relacionamento afetivo dentro das nossas trocas, né, sociais nas nossas vidas. Então, ela vai ter em comum, não necessariamente, por exemplo, o amor à pizza, porque eu também gosto de pizza, né? Isso pode unir as pessoas, né?
Então você está falando de pizza, né? Outras pessoas elas vão criar amizade em torno de um time de futebol, por exemplo, ou qualquer que seja. Hoje em dia são tantas coisas, né, que estão ali para ajudar a unir as pessoas. Mas o discipulado ela vai unir a pessoa em torno do propósito de conhecer mais a Cristo e crescer junto com Ele. E isso então, né, invade realmente, né, essa arena de amizade, mas não é a força motriz, né? É ajudar a pessoa a crescer, e a amizade vamos dizer, um dos resultados muito prazerosos de todo esse processo. Legal. Bom, o tempo passou depressa e nós estamos tendo que encerrar o segundo bloco. E daqui a pouco a gente vai voltar para continuar com esse assunto. Fique ligado, talvez você tenha dúvidas a respeito disso. Mande sua pergunta, fale com a gente, fale o que está achando aí das ideias colocadas aqui, e a gente espera que você esteja também crescendo enquanto a gente fala sobre isso. Vamos para o intervalo, já voltamos. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje no IBC TV. E hoje o assunto discipulado, um assunto fascinante que interessa a todos nós. Seja você um líder da igreja, um pastor de uma igreja, seja você membro de uma igreja, interessa a todos nós. Afinal de contas, Pastor Ricardo, é parte da nossa missão, né? Fazer discípulos, parte da nossa missão. Falamos sobre várias coisas interessantes aqui e agora, nesse último tempo, eu queria te perguntar, na sua opinião, qual é o maior desafio que um discipulador vai encontrar para desenvolver sua tarefa? Deve haver vários, mas qual é, na sua opinião, o mais relevante aí? Marcos, sim, como você disse, são muitos desafios, né? Não dá para a gente apontar um ou outro apenas, a gente sabe que são muitos desafios e de caso em caso existem alguns desafios que não aparecem na vida de outras pessoas. Então, né, lembrando disso, uma das áreas que eu tenho me atentado bastante é a área que tange a cosmovisão. Nós temos uma cosmovisão cultural, uma maneira de pensar que todos nós aprendemos e fomos criados dentro de uma perspectiva cultural, tá? E nós temos uma cosmovisão, uma perspectiva bíblica. E muitas vezes essas duas coisas estão em choque, um bate de frente com o outro. Mas muitas vezes nós temos dificuldade em enxergar isso, né? Porque quando nós estamos imersos dentro da nossa própria cultura, nós temos então os nossos pontos cegos. Isso acontece em toda a cultura ao redor do mundo inteiro, não é só privilégio nosso aqui no Brasil, por exemplo, né? Toda a cultura ela é caída, ela é fruto do homem caído, quer dizer que a sua cultura também é caída. Então a cultura ela é caída e ela tem pontos onde ela vai discordar, bater de frente e ensinar maneiras divergentes daquilo que nós temos na palavra de Deus. Então um dos grandes desafios dentro do discipulado é ajudar as pessoas a identificar, distinguir e trabalhar essas questões que tangem a sua cultura na maneira que ela vive, nas suas percepções, nas suas reações, naquilo que ela valoriza, naquilo que é o alvo da vida dela, uma série de coisas tem a ver com essas questões. Então, cosmovisão, para mim, é um dos grandes desafios e essa transformação, essa mudança,
levar a pessoa a abandonar, a priorizar, a abandonar a prioridade que dá para a sua cosmovisão cultural em favor de priorizar uma cosmovisão bíblica. Isso demanda um pouco de tempo. Agora, esse é não só um desafio, mas é uma coisa que talvez poucos cristãos se apercebam, né, de quanto a cultura na qual eles estão inseridos afeta o seu jeito de pensar. A gente talvez não está muito atento para o peso que isso tem, né? E aí, como é que a gente faz para trabalhar isso? Nós temos uma cosmovisão que está entrando em choque com a cosmovisão bíblica. E aí, qual vai ser o papel do discipulador nesse processo? Ele vai ensinar o cara a pensar do jeito certo? Como é que funciona isso? Na verdade, a primeira coisa é buscar entender quais são alguns dos fatores principais que predominam dentro da cosmovisão cultural, que no nosso caso seria a brasileira, né? Eu tenho buscado muitas vezes subsídio em alguns autores, e eu vou citar aqui, é um sociólogo, antropólogo brasileiro, o nome dele é Roberto da Mata. Ele tem ali a sua maneira de posicionar e tal, e nem tudo que ele fala eu concordo, mas ele tem dedicado a sua vida a analisar muitas facetas da cultura brasileira. Isso é um subsídio, existem outros, ele não é o único, mas é um que eu gosto, né? Eu cito aqui. Ajudar, então, as pessoas a compreender a sua própria cultura, porque muitas vezes a gente não compreende a nossa própria cultura. Nós temos a nossa cultura, nós sabemos que nós temos a nossa identidade cultural. Em determinados momentos, por exemplo, Copa do Mundo, né? Né? Isso aflora muitas vezes, né? Hoje talvez nem tanto quanto há muitos anos atrás, mas para entender realmente como é que funciona a cultura, quais são aqueles aspectos mais importantes e como que isso bate de frente da Bíblia, demanda uma investigação mais minuciosa. E a própria cultura, ela não é uma cultura, a nossa cultura brasileira não é uma cultura autorreflexiva ou autoanalítica. Ela resiste isso, ela gosta muito mais de priorizar outras coisas. Por quê? E agora a gente entra no meio da questão, Marcos, porque uma das coisas que a gente entende é que um dos fatores primordiais da nossa cultura é o que eu chamo de uma cultura de imagem. Tem muitas culturas ao redor do mundo que é a mesma coisa. Então, como a gente já falou, não é prerrogativa do Brasil ser assim. Existem muitos outros países que têm esse mesmo distintivo cultural. Mas o que eu quero dizer com cultura de imagem? Imagem, quando eu falo disso, eu falo sobre a ideia de que nós nos importamos muito o que o outro pensa de nós. Então nós construímos, e essa é a palavra certa, nós construímos minuciosamente, cuidadosamente, uma imagem que nós projetamos para que o outro pense sempre o melhor de nós. Tá? E isso é um aspecto cultural, né? Então nós queremos que o outro pense bem de nós, então eu vou projetar esse tipo de imagem para que a pessoa pense bem de nós. Agora, existe dentro disso, é claro, todos nós podemos entender, os abusos, né? Existem aquelas linhas que todos identificam, não, você foi longe demais, realmente aquilo é um absurdo e tal, né? Eu lembro uma vez, isso para mim é longe demais, talvez para você não, né? Ou talvez para alguém que nos assiste, talvez não, mas eu lembro uma vez que eu estava levando uma pessoa, onde a gente estava juntos ali no encontro, ela precisava de uma carona, queria então uma carona e eu me ofereci, então ela falou, joia, vamos embora. Ela queria ir embora para casa, tá? Mas na medida que a gente foi chegando perto da casa dela, ela falou, não, pode me deixar aqui na esquina, fica mais fácil para você, não sei o que mais e tal. E eu fui percebendo e detectando que ela não queria que eu fosse encostar na frente da casa dela, porque, por vários motivos, ela tinha uma certa vergonha de onde ela morava, não queria que eu identificasse ali, porque ela tinha uma imagem que ela tinha construído e ela achava que aquilo, de alguma forma, iria interferir com essa imagem. Você está entendendo? Sim. Então, essas questões eu vou trabalhando. Então, essa questão de projetar uma imagem, a gente tem falado muito nos últimos tempos que
o responsável por isso, os responsáveis por isso, as responsáveis são as mídias sociais. Não, porque são as mídias sociais que criaram isso. Então, não é que a mídia social criou isso, então já existia antes. A mídia social, na verdade, ela simplesmente promoveu algo que dentro da cultura sempre existiu. Agora, ela existe muito mais dentro das mídias sociais de uma maneira, vamos dizer, mais presente, imediata e óbvia, né? Potencializou aquele... Isso, uma ótima palavra, exatamente o que aconteceu. Mas o fato é que esse fator sempre existiu. Tá? E por que eu menciono isso? Porque isso vai bater diretamente de frente com a cosmovisão bíblica, que vai falar e vai valorizar muito o fato que nós temos que ser pessoas íntegras, honestas, transparentes, no sentido de que nós não podemos ludibriar as pessoas com quanto quem nós somos, né? E isso bate de frente com a cultura, que diz, né, não somente a manutenção de imagem, mas também tem outros fatores também. Temos um valor cultural que não quer importunar as outras pessoas com os nossos problemas, né? Então a gente vai sempre contar a história, mas é uma história melhorada, para você não se sentir mal. Eu não quero que você se sinta mal por mim ou por algo que eu vou lhe dizer. Então isso é um valor cultural, tá? E tem as suas vantagens, é claro, não estou falando contra a cultura, mas isso bate de frente com a Bíblia, que vai dizer que o seu sim seja sim, e o seu não seja não, a todo momento. Como é que nós vamos conciliar essas duas coisas, né? Então isso tem a ver com um discipulado que ele vai um pouco mais a fundo para ajudar a pessoa a crescer. Porque se a gente não começa a lidar com estas áreas, que envolve também, Marcos, envolve pecado, né? Nem todo aspecto cultural é pecaminoso, é claro, mas envolve sim aspectos do pecado. E nós temos que lidar com isso e tratar disso, porque sem lidar com o pecado, não há crescimento verdadeiro. Há crescimento de acúmulo de informações, mas crescimento com Deus envolve colocar a sua luz da verdade em cima da nossa vida, que envolve a nossa cosmovisão, para que Ele transforme a nossa vida, que envolve transformação de cosmovisão. Eu estou pensando num exemplo bíblico, não sei se encaixa nisso que você está descrevendo, mas estou pensando em Saul, né, que gostava muito do que as pessoas iam dizer a respeito dele, né? Quando ele peca, ele fala para Samuel, não, mas volta comigo, porque ele queria que as pessoas achassem que ele ainda estava sendo apoiado. Sim. É mais ou menos essa a ideia de projetar uma imagem e às vezes, mesmo que você está em pecado, no caso de Saul, claramente em pecado, mas ele queria projetar era a imagem, preservar a imagem, não a santidade, isso não interessava mais. É mais ou menos essa a ideia? Eu acho que esse foi um exemplo excelente, exatamente, né? Que vai falando justamente quando Saul, naquele momento, na verdade, Samuel comunica a palavra de Deus que ele era rejeitado como rei naquele momento, e aquilo parece que não pesou no coração de Saul. Se pesou ou não depois e tal, não temos como saber, porque a palavra não fala. Mas o que era mais importante para ele era justamente: volta comigo para eu poder preservar a minha imagem perante o povo. Exatamente isso. Agora, isso é uma coisa interessante, porque realmente isso é um dos aspectos da nossa cultura, né? E às vezes a gente usa isso até como uma desculpa. Não, mas isso é cultural. A gente escuta muito isso na igreja, né? Não, fulano de tal tem esse comportamento. Ah, mas isso é cultural. E aí, mas se é cultural, a gente deixa e absorve e tal. Não é essa, então, a proposta. O discipulado ele vai tentar, inclusive, mostrar que esse aspecto cultural, se estiver em choque com a palavra de Deus, tem que ser deixado. Esse é o discipulado que eu faço, né? Sim, esse é o meu modus operandi e tal, e eu vou muito por esse caminho, porque eu entendo que o crescimento necessariamente terá que lidar, ou o propósito do crescimento tem que lidar com essas questões de um jeito ou de outro, tá? Existem outras pessoas que vão chegar, talvez, a resultados parecidos usando outros caminhos, mas esse é o caminho que eu tenho identificado, e isso é muito importante para que as pessoas entendam qual é a sua cultura e tenham ali a percepção de que quando eu tomo uma decisão ao lado de Cristo e vou crescer com o que é o resultado natural e necessário, onde a vida há crescimento,
ela tem que entender que há um preço a ser pago. Tá? Há algo que ela vai ter que abrir mão, deixar de lado, reaprender. A transformação de vida tange essas coisas, não se resume apenas nessas coisas, tá? Mas tange essas coisas. A transformação que o Espírito Santo quer efetuar na sua vida, na minha vida, na vida de qualquer um, tem a ver com essas questões, bem como também outras questões que vão até além disso que nós estamos falando. Pastor, eu acho muito interessante e certamente há líderes, pastores nos assistindo e que talvez nunca pensaram nesta abordagem, que é uma abordagem diferenciada, eu diria, né? E muito interessante, porque talvez isso explique, agora estou começando a pensar aqui em algumas coisas que você falou aqui durante a entrevista, talvez isso explique por que o número de cristãos, pelo menos nominais no Brasil, cresce tanto, mas a cultura não muda. Talvez nós estamos influenciando um pouco a transformação dessa cultura, porque nós não estamos entendendo, né, que nós precisamos fazer isso e o discipulado pode ser uma ferramenta, porque quanto mais discípulos entenderem isso, a tendência é que a cultura comece a mudar. Eu estou viajando demais aqui na minha análise. Não, eu tenho pensado algo muito parecido, Marcos. Nós temos aqui, né, os números são muito ilusivos, né, as estatísticas, né, você pode manipular e chegar a números, mas nós temos uma população, não é a maioria ainda, mas significativa, de pessoas que se identificam como evangélicas, né? No entanto, a gente vê que a cultura em si não muda, o comportamento da maioria não tem sido transformado. A gente vai observando que as pessoas, então, têm ali alguma debilidade em algum momento, né? Eu acho que parte dessa fórmula tem a ver com as questões que nós estamos falando, né? De perceber, né? Na verdade, tem a ver com uma aplicação real dentro da vida da pessoa, e não apenas o acúmulo de conhecimento, né? Muitos anos atrás, quando eu comecei a pensar nessas questões, mais de 20 anos atrás, foi uma das primeiras coisas que eu pude identificar como sendo um dos grandes desafios da igreja. Porque o que a gente percebia é que grande parte das igrejas, pelo menos dentro do meu contexto, eram igrejas que priorizavam e valorizavam a transmissão de uma boa doutrina, de um bom conhecimento, e nada a dizer contra isso, muito pelo contrário, né? Muitas igrejas, muitos pastores fizeram isso com afinco, com destreza, Deus usou, né? Foi realmente algo extraordinário. Na verdade, foi um divisor de águas, porque até um certo momento na nossa história aqui do Brasil, a igreja não tinha a capacidade de fazer isso por si só. Chegou o momento onde ela, né, amadureceu até o ponto de poder fazer isso, e isso foi algo extraordinário. Mas o problema foi que a ilusão de que o saber se traduz no fazer. Tá? E, na verdade, essas duas coisas, mesmo que associadas, elas são distintas. Então, no pensamento de muitos, e talvez não verbalizado, mas no subconsciente, o simples conhecer, o saber, é o suficiente. Então, a pessoa vem para a igreja, ela ouve uma boa pregação, supõe-se, ali ela tem informações que são passadas, informações boas, bíblicas, informações que o Espírito Santo faz parte desse processo, porque certamente falou ao coração do pregador, tem tudo isso que está presente. Mas a pessoa, então, ela sai e ela tem essa ilusão de que o saber ou conhecer aquela verdade é o suficiente. Tá? E não somente da parte da pessoa que ouve, mas em muito da parte da liderança pastoral, que também se convenceu dessa ilusão. Né? Hoje, talvez não, hoje tem muitos que já perceberam que não é o suficiente, mas, né, até um bom tempo atrás, isso prevalecia, essa mentalidade. Basta eu comunicar a verdade que as pessoas elas vão enfileirar por esse caminho e vai estar tudo certo. Muito pelo contrário, a gente vê que né? Os fatos não sustentam isso. Não aconteceu. Agora, isso no discipulado virá à tona muito fortemente, né? Muitas vezes a gente está falando com uma pessoa ali no discipulado individual, ela fala assim, eu nunca ouvi isso antes.
Eu duvido que ela nunca tenha ouvido aquilo antes. Talvez ela nunca tenha conseguido fazer aquilo ser algo aplicável na vida, como você acabou de dizer. Eu sabia disso, mas eu não fazia conexão entre esse saber e o praticar aqui na minha vida diária, né? Até por causa daquela separação que a gente faz de espiritual e material, essas coisas que também são meio que culturais, né? Até da nossa herança religiosa mesmo, né? Aqui no Brasil, que o sagrado no domingo e a semana eu faço como eu quero, e coisas desse tipo, né? Então é bem mais profundo e a importância do discipulado nesse processo, porque as pregações nós temos, né? Os estudos nós temos, mas talvez falte esse acompanhamento proposto aqui na sua conversa, na nossa conversa. É muito bem lembrado, Marcos. Eu gostei muito que você trouxe, né, essa dicotomia, né, o sagrado e o profano, né, que é a maneira de trabalhar com essas questões, né, a ideia de que existem as questões relacionadas a Deus e depois existe o resto da vida, né? E a maneira que muitas pessoas, né, vêm vivendo a vida é baseado nessa suposta dicotomia, que para mim é uma dicotomia falsa, né? Mas que, na verdade, impera na maneira de muita gente viver. Se nós conversarmos com as pessoas, talvez elas sejam até capazes de identificar que aquilo não é verdade, ou aquilo não é de fato uma dicotomia falsa. Ela vai dizer, não, realmente aquilo ali, né, a vida cristã, a vida com Deus, ela deve, né, permear todo aspecto da minha vida, mas se você for observar a sua vida dessa mesma pessoa na segunda-feira, na maneira que ela vai viver a sua vida, nas decisões que ela toma, tanto no âmbito pessoal, familiar, como também empresarial, dentro da sua profissão e tal, você vai ver que realmente ela vai agir muito mais de acordo com essa dicotomia, né? Então, nós temos então Deus e ele vai estar restrito a esses momentos da minha vida. Mas aqui é uma existência onde eu acredito em Deus, mas ele tem pouca relevância e tem pouca intersecção com aquilo que eu sou, as decisões que eu tomo, os alvos e os valores que eu tenho na minha vida e a maneira que eu vou vivenciar a minha vida. E é nisto que nós precisamos, dentro de um discipulado, atingir, desafiar as pessoas a compreenderem o que está acontecendo e qual é um caminho que vai levá-los a experimentar uma vida cristã diferente, porque está aí uma outra coisa. Muitas pessoas que estão desiludidas com Deus e com o cristianismo, né, de uma forma mais geral, é porque nunca experimentaram o verdadeiro cristianismo nessas dimensões que nós estamos falando, né? Experimentaram um cristianismo que foi informado por uma cultura caída que os mantém presos a um estilo de vida que não é isso que Deus providencia quando ele fala sobre tereis vida e vida em abundância. Tá? Esse vida em abundância tem a ver com transformação e transformação em todas essas áreas. Puxa, que assunto interessante, a gente não viu o tempo passar aqui, espero que tenha sido a sua sensação aí assistindo também a esse programa, mas eu quero agradecer muito, pastor Ricardo, por sua disponibilidade de estar com a gente e trazer tantos conceitos e ideias interessantes que certamente estão fazendo a gente pensar. Marcos, eu que agradeço esse momento juntos, obrigado pela maneira que você conduziu esse momento onde nós pudemos expor algum pensamento. Minha oração é que as pessoas, ao ouvirem isso, possam ser estimuladas a buscar um discipulado onde elas poderão talvez ser trabalhadas em alguma dessas questões, porque é importante para mim, para você, para todos nós crescermos na nossa fé com Cristo. Sem dúvida. Muito obrigado mais uma vez. Pastor, você que esteve com a gente, se quiser assistir aos outros programas da IBC TV, procure na playlist aqui do canal da Igreja Batista do Cambuí ou no canal do Instituto Alvo. Há outros programas parecidos com esse, com outros assuntos que certamente farão bem a sua vida e acrescentarão a sua caminhada de fé. Muito obrigado pela sua presença e por assistir a mais esse programa e até a próxima. Tchau.